A paz do Senhor, amada igreja. Hoje é dia de campanha. Hoje é dia que nós estamos ministrando sobre os dons do Espírito Santo. E também é o dia onde nós fazemos a libertação, a cura e operando milagres. E nós vamos falar hoje de um dom do Espírito Santo, que é o dom da diversidade de línguas. É o dom de maior destaque de todos os outros. Porém, não significa que ele é maior ou menor, porque dom não tem quantidade, não tem tamanho. Mas ele tem uma certa expressão dentro do Evangelho. Porque tirando o dom de variedade de línguas e o de interpretação de línguas, todos os outros dons opera, vamos dizer assim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Jesus operou dos 9 dons, 7, menos esses 2. Então ele tem uma grande expressão e também há muita polêmica, há curiosidades em cima desse dom. Principalmente para aquele que não crê no batismo do Espírito Santo, gera dúvidas. Pessoas duvidam, não acreditam, não crê que nós podemos orar em línguas. E hoje eu venho trazer uma ministração sobre o dom da variedade de línguas, ou o dom de orar em línguas, assim como vocês quiserem chamar. E eu convido a todos a abrirem no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Vocês se preparem, que hoje nós vamos virar essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aleluia, nós vamos passear bastante na Bíblia. A palavra nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vire para o seu irmão ao lado e diga: a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá dar um pulo agora um pouquinho para frente no livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Você crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Então vamos ver aqui o que o Senhor nos fala de uma vontade que Ele tem. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vejam só, aqui o apóstolo Paulo escrevendo para que todos venham a conhecer os dons espirituais. Deixa passando o quê? Uma vontade do Senhor para que todos nós venhamos conhecer os dons do Espírito Santo. Não é simplesmente para constar na Bíblia, não é somente para você ver o Espírito Santo batizando alguém, mas que você tenha conhecimento. Ele diz que o quê? Que não sejais ignorantes, mas sim nós temos que conhecer. E por falar em conhecer nos dons do Espírito Santo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem? Sobre o Espírito Santo. Da onde são esses dons? Não são os dons do Espírito Santo? Então abra comigo lá no livro de 1 João, no capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse, voltando de trás para frente, Apocalipse, Judas e João. 1 João, capítulo 5. Aleluia. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue, e o Espírito, que é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Vejam bem, olha aqui para mim. A Trindade, ela é feita do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Todos isso já sabem disso, não é novidade para todos nós. Mas há há um fato que nós temos que entender. Deus é único, só que são uma trindade. Então são três o quê? São três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três se formam em um. Não tem como hoje alguém explicar como três formam somente um. Sabe quando que nós vamos saber disso? Quando nós estivermos lá com o Senhor. Mas nós temos que acreditar, nós temos que crer, nós temos que saber, porque a palavra nos revela que dos três são somente um. Ao mesmo tempo eles são um e são três. Mas como assim, bispo? Deus está em tudo, Deus é soberano. Da onde está Jesus? Está nele. Aonde está o Espírito Santo? Está nele também. Nós temos que entender assim, não é que Deus se separa em três pessoas, mas o Espírito Santo é como se saísse, emanasse de dentro de Deus. Ele também continua sendo Deus, é como se saísse de dentro do Senhor. Esta é a pessoa Espírito Santo, esta é a pessoa chamada Jesus Cristo, aonde os três vão trabalhar em conjunto sendo o mesmo. É algo assim um pouco maluco, né, de se entender, mas nós temos que crer, porque o Senhor nos diz que é assim. E o que o Senhor fala, Ele é soberano, o Senhor não mente. Então nós devemos somente crer, porque Ele mandou Jesus vir até nós para nos resgatar e para nos salvar. E Ele esteve aqui e Ele voltou para o Pai. Mas falando nisso, falando dessa pessoa chamada Espírito Santo, há um fato muito interessante, importante, porque aqui Paulo não diz que nós não podemos ser ignorantes dos dons do Espírito Santo, mas nós temos que entender algo. Lá no livro de Mateus, acompanhem comigo, capítulo 12, e já nós vamos entrar já no dom das línguas. Vocês vão entender porque eu estou levando até aqui. Mateus 12, versículo 31. Olha que interessante que nós temos que saber, porque a partir de hoje vocês vão deixar de ser, quem não conhece, vai deixar de ser ignorante, algo muito importante para as nossas vidas, referente ao nosso amigo Espírito Santo, que diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Vou ler mais uma vez. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Olha aqui para mim, meus amados. Olha o que o Senhor está dizendo. Nós podemos praticar qualquer pecado que você pode ser perdoado. Então, um adúltero pode ser perdoado? Sim. Um assassino pode ser perdoado? Sim. Uma pessoa que caiu no mundo das drogas pode ser perdoado? Sim. Aquele que maltratou o pai pode ser perdoado? Sim. Não significa que nós temos que fazer, mas nós podemos cair e fazer algo, porque nós todos pecamos todo dia, todo instante. Todos nós hoje, ao acordar até agora, já pecamos, e vamos, antes de até sair da igreja, até dormir, nós vamos pecar, porque está na nossa essência. Porém, somente o pecado contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo, não a salvação. Então, se você peca, em nome de Jesus, que aqui ninguém vai fazer isso, a partir do momento que pecou contra o Espírito Santo, automaticamente está condenado, não há mais salvação. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia é uma ofensa a uma divindade. O Espírito Santo pode estar operando e você pode duvidar, você pode levar a risos, você pode achar que não é de Deus. Vocês estão me entendendo? Você pode falar contra o Espírito Santo e você vai estar fazendo o que? Você está indo contra, você está ofendendo a divindade chamada Espírito Santo. Então nós temos que ter muito cuidado
Preste atenção no que você fala contra o Espírito Santo. Preste atenção no que você pensa. Preste atenção quando você duvida do agir do Espírito Santo, porque você pode estar caindo na blasfêmia contra ele. Nossa, bispo, mas se eu ver alguma coisa e eu tiver dúvidas, o apóstolo pregou a semana passada. Quer saber se é de Deus ou não? Busque pelo discernimento espiritual. Ali ele vai dizer se aquilo que está acontecendo é de Deus ou não, se é o Espírito Santo agindo ou não. Ele vai dizer para você se veio da parte de Deus ou se veio da parte do inimigo. Pois assim vocês têm visto aqui com nós pastores, que nós buscamos esse discernimento. Mas tomem muito cuidado. O Espírito Santo é o nosso único e verdadeiro amigo. O Espírito Santo é o que nos convenceu a aceitar Jesus. O Espírito Santo é o que nos leva a caminhar, percorrer os caminhos que o Senhor tem para nós. É o Espírito Santo que nos dirige em todas as ações. É Ele que transmite a nossa oração até o Pai. É Ele que está ao nosso lado, porque Jesus disse que Ele nos mandaria o Consolador depois que Ele partisse para a casa do Pai. E Ele está até hoje aqui com nós. O Espírito Santo, a igreja é dele. O Espírito Santo é o que guia a sua igreja. É o Espírito Santo que guia cada um que segura nesse microfone. Não somos nós homens, mas é o Espírito Santo que age. Então ele tem uma grande importância todos os dias na nossa vida. Lógico, o alvo principal é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Messias. Mas também nós temos que lembrar do Espírito Santo de Deus. Tomar cuidado com as nossas atitudes com o Espírito Santo. E é Ele também que vai nos batizar com os dons. É para nós que Ele vai dar os 9 dons do Espírito Santo. Pode dar os 9 para uma pessoa? Pode. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Ele pode dar um dom só? Ele pode. É da forma que Ele quer. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. Vamos agora lá em 1 Coríntios, vamos entrar hoje no assunto direto, que é o dom da diversidade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Aleluia. Aleluia. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações e milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vejam bem, o Espírito, o dom de interpretação, o dom da diversidade de línguas, o dom de orar em línguas, não é uma obra que nós podemos treinar. O dom de línguas não é uma capacidade de uma pessoa falar várias línguas, eu digo, falar inglês, alemão, francês, português. Não é algo que você vai estudar em casa. Não é uma língua que é conhecida dentro dos homens. É uma língua que é uma linguagem espiritual. É uma linguagem onde nós estaremos falando com Deus. É uma linguagem que é dada para cada um. Tanto é que você conhece pessoas que elas estão falando numa linguagem diferente, ela passa a ser batizada, Deus transforma, renova, muda a linguagem dela. Quantos já viram alguém que orava de uma forma e de repente passou a mudar a forma de falar? E esta forma, essa linguagem, essa diversidade, orar em línguas, somente o Espírito a reconhece, somente Deus vai entender o que você está falando através da oração em línguas. Ah, pastor, mas existe aquele que tem o dom de interpretar? Sim,
culto de segunda-feira que vem, o apóstolo estará ministrando sobre a interpretação. Hoje nós vamos falar somente do orar em línguas. E desta forma, esta é a maior evidência, é uma forma física que nós podemos ver que uma pessoa é batizada nesse dom de orar em línguas. A pessoa pode ser batizada num dom de interpretação, não tem uma forma física de saber, a não ser que ela se manifeste. Não é assim? O dom de cura, a pessoa pode orar, ela pode orar e colocar a sua mão sobre a pessoa, ela ser curada e ninguém ficar sabendo. Mas não tem como esconder o orar em línguas. Ele é visível para todos nós. Ele é visível, é uma demonstração até, da parte do Espírito Santo, para que todos vejam você tendo um relacionamento maior com Deus. É uma forma que deixa as pessoas até uma estratégia de curiosidade. Quem é que nunca teve curiosidade de quem não era crente, ou nunca esteve numa igreja evangélica, quando passava na porta de uma e via as pessoas orando em línguas? Eu era um que não entendia nada. Eu dizia, nossa, parece um bando de gente louca, parece um hospício aquela igreja. Por falta de conhecimento, por falta de não crer em nada que acontecesse na Bíblia. Mas eu não entendia, mas eu tinha uma coisa chamada curiosidade. E muitos ficam curiosos através de alguém que está orando em línguas. É só você chegar, quando chega uma pessoa nova à igreja, e quando estamos aqui na unção, o Espírito Santo está agindo, e alguém ora em línguas, você vê o olhar da pessoa, ela fica assim espantada, ela fica vendo, fica olhando, e começa o quê? Gerar uma certa curiosidade. Mas por quê? Por que se ora em línguas? Por que existe esse orar em línguas? Podemos ver aqui no versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz a cada um individualmente. Veja só, o Espírito Santo é Ele que nos dá o dom, certo? Nós temos 9 dons que nós podemos receber. Mas olha que interessante, o Espírito Santo vai te dar o dom que Ele convém a Ele. Não é o que nós queremos. Lógico, nós podemos buscar por esse batismo, mas nós só vamos receber se assim o Espírito Santo quiser. Então Ele vai me dar o dom de orar em línguas, mas Ele pode, da mesma forma que Ele me dá, Ele pode vir a retirar. Ele pode dar a alguém, pode estar orando em línguas daqui 5 minutos, e ele pegar um pastor ali do altar e dar o dom da interpretação para ele, ou para mim, ou para outros. Vocês já viram aqui na igreja, quando alguém às vezes está orando em línguas, e é para a edificação da igreja, o Senhor dá para o apóstolo o dom da interpretação. Não é verdade? E assim, desta forma que o Espírito Santo dá, eu não sei se ele retira do apóstolo e põe novamente, eu não sei, isso é ele, Deus, mas eu sei que o Espírito Santo pode tirar. Sabe uma das coisas que o Espírito Santo retira um dom de nós? Quando nós não usamos. Eu vejo pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo, oram em línguas e depois vai esfriando e para de orar. Aí não consegue mais. Sabe por quê? O Espírito Santo retirou aquele dom. Porque o dom que nós recebemos era para ser usado. Diz aqui no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós, visando a um fim proveitoso. Então os dons são feitos para ser usado, não é para guardar. Não é para você receber o dom da cura, eu só vou usar na minha filha, na minha esposa, no meu pai, na minha mãe, e não vou usar em mais ninguém. Não, o dom que o Senhor nos dá é para usar para os outros. Porque Ele não diz na palavra dEle, ide e pregai o evangelho a todo ser e criatura, evangelizai, dizei a palavra, expulsai demônios, batizar, orar em línguas estranhas. São dons que o Senhor nos dá para serem usados. Quando vocês estão aqui na igreja e um pastor começa, ora em línguas estranhas, você que tem o dom, comece a orar. Eu vejo que muitas pessoas têm e elas se calam. Você está desperdiçando um dom que o Espírito Santo te deu. Você foi escolhido, porque Ele conhece algo em nós que nem nós conhecemos. O Espírito nos enxerga de uma maneira sobrenatural. Ele nos enxerga como Espírito. Ele nos enxerga com alguém que Ele quer usar. Então, quando o Espírito Santo
tocar em você, Ele pedir para que você use o seu dom, não faça corpo mole. Coloque seu dom. Ah, bispo, eu tenho vergonha de orar em línguas. O que vão pensar quem está aqui do lado? Sabe como é que você começa a orar em línguas? Fecha o olho e fala. Ah, mas ficar preso à minha língua. Não fica. Você tem vergonha do Espírito Santo? Você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha do dom que Ele deu para que você use? Amados e amadas, é um dom espiritual. Não foi feito somente para fazer barulho na igreja, mas foi feito para você se edificar através. E nós vamos ver para que serve, qual é o propósito de orar em línguas. Não é simplesmente por falar a língua estranha para falar com Deus, mas tem um propósito para o qual o Espírito Santo nos dá esse dom. Eu vejo pessoas que chegaram na igreja recentemente, já foram batizadas, e vejo pessoas que já estão há algum tempo e ainda não. Por que, bispo? Tudo que há um tempo determinado para todas as coisas. Então o Senhor vai te dar esse dom, primeiramente, quando você buscar. Segundo, se você merecer. Nós temos que ser merecedores dos dons que nós vamos receber do Espírito Santo. Ou você acha que alguém do mundo, uma pessoa endemoniada, vai ser usada pelo Espírito Santo? Aonde as trevas, não há luz. Então nós temos que ser merecedores. E nós vamos ver como merecer o dom do Espírito Santo. Vamos lá, versículo 28. Um pouquinho mais à frente. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Olha bem no comecinho do versículo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Bispo, o que significa isso? E ele descreve todos os dons que são usados na igreja. Sabe o que significa? Que o dom de variedades de língua é para você usar, meu amado. O dom de variedades de línguas é para você usar na igreja. E também na onde é a nossa primeira igreja? Na nossa casa. Ou por onde você estiver. Mas o que eu quero aqui testificar é que Deus deu esse dom para a igreja. Ou significa, é para todos nós. Basta você buscar. Basta você pedir esse batismo para o Espírito Santo. Então, meus amados, a partir de hoje, vocês começam a deixar de ser ignorantes. Vocês começaram a conhecer. Quem frequenta esta campanha desde o primeiro dom, que foi de sabedoria, você vai conhecer os 9 dons. Você vai ter o conhecimento e você vai poder pedir para Deus o dom que você quer. Às vezes você pode pedir o dom de cura e o Espírito Santo te entrega o dom de sabedoria. Pode. Deus pode todas as coisas. Então Ele pode operar desta forma com todos nós. E Ele foi estabelecido para a sua igreja. Sabe, meus amados, ele é tão importante, esse dom de orar em línguas, que ele não é somente falar com Deus, mas também é a porta da dimensão sobrenatural. Sabe, ele significa assim que é um dom assim de destaque. Porque através dos dons, aquele que é batizado em dons de línguas, ele vai começar a adquirir novos dons. É como se fosse, vamos dizer assim, um estágio perante o Senhor. Mas isso é o bispo que está falando, tá, gente? Não está na Bíblia. Mas é como você abrisse as suas portas. Porque o mais evidente de todos os dons, quando nós somos batizados, é o dom de línguas. Não existe uma sequência, a Bíblia não diz isso, mas nós podemos notar na prática, no dia a dia, dentro da igreja. Normalmente nós somos primeiro batizados no dom de orar em línguas. Então é uma porta que você abre para que você possa receber os outros. Eu, Bispo Fernando, creio que o Espírito Santo nos analisa como nós usamos esse dom de orar em línguas para que depois ele venha acrescentar mais dons em nós. Posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão me entendendo, amada igreja? Vocês estão todos calados? Amém? Então vamos lá mais para frente um pouquinho. Existe uma dúvida de muitas pessoas quanto a esses dons de orar em línguas.
Já me perguntaram uma vez, fizeram uma certa confusão, uma passagem bíblica lá no livro de Gênesis. Vamos lá comigo que vocês vão entender o que eu estou falando. No capítulo 11. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 11, versículo 7. Ai, Senhor, segura esse relógio, Deus. Aleluia. Tem muita coisa ainda para ver. Glória a Deus. Esta passagem aqui é muito conhecida por muitos, que é relacionado à Torre de Babel, aonde Deus confundiu as línguas. Vamos ler comigo? Versículo 7. Olha só o comecinho do versículo 7 para vocês entenderem. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. 8. Destarte o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Voltando aqui ao 7. Vinde, desçamos e confundamos ali. Olha que interessante, Deus falando vinde e desçamos. Com quem que Deus estava nesse momento? Com a Trindade. Era Jesus, Espírito Santo e Deus, porque eles sempre estiveram juntos. Mais uma prova bíblica da Trindade, meus amados. O Senhor não falou, eu estou descendo, eu estou indo, eu estou enviando um anjo. Não, Ele fala, desçamos e façamos. Então significa que Deus não estava sozinho. Então nós entendemos que o agir aqui é do Espírito. E por que houve essa dispersão de línguas? Porque o povo aqui foi uma rebeldia. Eles começaram a construir a Torre de Babel como um templo, que Babel significa porta de Deus. Eles queriam simplesmente ficar todos aglomerados no mesmo local. Todos ali falavam somente uma língua, mas não era a ordem de Deus. A ordem de Deus era para que a humanidade fosse o quê? Procriasse, para que a terra fosse cheia de humanos. A intenção de Deus é que para dispersar o povo, e o povo em rebeldia resolveu ficar junto. Aí o que aconteceu? O Senhor falou assim, vocês querem ficar juntos? Então agora eu vou dividir vocês. Um vai falar inglês, o outro vai falar alemão, o outro vai falar japonês, o outro vai falar chinês, e eu quero ver vocês ficarem todos juntos. E foi o que o Senhor fez aqui. Essa passagem não tem nada a ver com línguas estranhas, com orar. Eu estou falando isso para vocês, que várias pessoas já me perguntaram a respeito dessa passagem, confundindo com os dons do Espírito Santo, com um ato que nós vamos ver agora lá na frente, em Atos capítulo 2. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Logo depois do Evangelho de João, os 4 evangelhos, livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha, Deus, aleluia. Vejam bem, meus amados, aqui começou o avivamento da igreja, começou o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, essa igreja de Cristo que nós vivemos até hoje. Esse livro do Atos dos Apóstolos, ele ainda não terminou de ser escrito. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos escrevendo o Atos dos Apóstolos. É um livro que não tem fim até a vinda do nosso Senhor Jesus. E aqui aconteceu esse derramamento. Dá para entender? O povo estava ali todo ansioso, numa festa, e de repente, no estrondo que deu, veio o batismo
do Espírito Santo sobre todos. Muitos dizem que orar em línguas é somente dessa época, mas não é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Não é isso que nós estamos vendo na Bíblia, porque o batismo do Espírito Santo é até hoje. Por que o batismo do Espírito Santo de cura as pessoas acreditam? Por que o batismo de discernimento as pessoas acreditam? Mas de orar línguas dizem que é somente para essa época do Pentecostes. Não, porque o Senhor está nos dizendo, de todos os 9 dons acompanham até hoje, porque o Espírito Santo vem trazendo até todos nós. Oh, glória a Deus, aleluia. E desta forma vocês podem entender, esse derramamento do Espírito Santo é o que mantém a igreja avivada, é o que mantém a igreja de Cristo de pé. É através desse avivamento, desse derramamento do Espírito Santo, meus amados, que começa a ter a cura. Ou nós estamos vendo os testemunhos de cura dentro da casa do Senhor. É posso dizer, dos fatores que mostram onde é a igreja de Cristo, é onde Ele opera, onde Ele opera dons, onde você vê pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas, renovo de casamento, somente com o poder da palavra de Deus. Nós podemos ver pessoas que têm os dons da profecia, porque até hoje existem as pessoas que têm esse dom. O Senhor não retirou. O Senhor retirou os profetas. Parou o profeta, o homem, o profeta, aquele que andava o cajado, aquele que tinha o Espírito de Deus. Mas o dom de profecia continua até hoje sobre as suas igrejas. Porque o Senhor assim Ele quer. E os dons é para a nossa edificação da nossa fé. Os dons são sinais que Cristo mantém para que todos possam crer que Ele existe. Porque somos muito como Tomé, nós só acreditamos vendo. Mas também nós precisamos desses dons. Quem é aqui que não precisa de um milagre? Quem é que não conhece alguém que precisa de uma cura? Quem é que não conhece alguém que precisa ser liberto? São os dons, são os sinais que Jesus deixou para nós. E assim que Ele opera. Oh, glória a Deus, aleluia. Vejam bem aqui no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha uma condição que o Senhor nos dá. Você quer ser batizado no Espírito? Você quer ter um dom do Espírito? Você precisa estar cheio do Espírito. Nós somos como vaso, aonde tem que estar transbordando do azeite, transbordando do Espírito Santo. Que uma vez que você está cheio do Espírito, é a hora que o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Por quê? Mas espera aí, pastor. Quando eu aceitei a Jesus, eu não recebi o Espírito? Sim, mas nós estamos falando que você tem que estar cheio. Cheio do Espírito Santo. Então nós temos que buscar o quê? A cada dia se encher. E é isso que vocês estão fazendo. Muitos de vocês estavam aqui ontem no culto. E hoje vocês retornaram. Nós somos como baterias. E nós precisamos ser carregadas todos os dias. Então, quanto mais você vem no culto, mais cheio do Espírito Santo você vai estar. Se você é uma pessoa que vem uma vez a cada 15 dias, então imagine assim, você vai sair hoje da igreja cheio de Espírito, só que você vai gastando um pouquinho a cada dia. Então, se você demora muito tempo para vir aqui, como é que você vai estar? Vazio. Então, você não vai sempre estar cheio do Espírito, para que você possa receber esses dons. Então, meus amados, não é uma condição que o pastor coloca, mas é uma questão que Deus assim quer. Porque Ele quer que nós venhamos adorar Ele todos os dias, em todos os instantes, em todo momento da nossa vida. A adoração tem que ser diária. Mas Ele diz que nós precisamos do alimento espiritual. Nós precisamos do maná que vem dos céus. E o único lugar que nós temos para reabastecer, para comermos desse alimento, é na casa do Senhor. Então você que não tem o hábito de vir todos os cultos, comece a pensar nisso. Comece a pensar que você vai estar sempre cheio. Porque uma pessoa vazia do Espírito Santo, ela está dando o quê? Ela está sendo vulnerável para quem? Para o inimigo. Porque o inimigo, quando vem para alguém cheio do Espírito Santo, ele olha e fala, ali eu não toco, ali eu não posso tocar, ali quem está habitando, eu não posso com ele. Aquela casa está cheia, mas na casa vazia, você está dando brecha,
Quando nós falamos em brecha, é isso. É a brecha do inimigo entrar na sua vida, porque você está vazio. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus, que todos que estão aqui, a partir de hoje, eu profetizo que vocês estarão cheios, transbordando do Espírito Santo de Deus, que aonde você passar, mal nenhum vai resistir à tua presença, porque o que habita em mim, o que habita em tu, é maior o que está no mundo. Assim diz a palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. É para ti, Senhor. São 7 propósitos que nós temos para orar em línguas. O primeiro propósito que nós temos é a primeira que eu já falei, que é uma evidência, é um sinal físico da presença do Espírito Santo em sua plenitude em nós. Essa é a primeiro propósito do Senhor. O segundo propósito que o Deus tem, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Vamos dar um pouquinho para frente aí. Olha que interessante. Olha por que nós falamos em línguas. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Oh, glória a Deus, aleluia. Então estamos falando que orar em línguas é falar sobrenaturalmente com Deus em mistério. Quando você está falando em línguas, ninguém pode entender o que você fala, a não ser o nosso Pai, a não ser o Senhor Jesus. E quem nos interpreta, quem leva a nossa oração em línguas até o Senhor, é o Espírito Santo. É um dos propósitos que nós temos. Você pode falar assim: eu estou falando em secreto com meu Deus. Ninguém vai ouvir, ninguém vai entender. É você orando em línguas. Terceiro propósito. Vamos voltar lá no livro de Atos, que eu quero mostrar tudo na Bíblia para vocês. Capítulo 10. Um pouquinho para trás, gente. Aleluia. Atos 10, a partir do 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Quando você está orando, quando nós oramos em línguas, nós estamos engrandecendo o nome do Senhor. Nós estamos exaltando o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E também, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 14. Que é o quarto propósito. Olha o que acontece quando você está orando em línguas com a tua vida. 14, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha o que está dizendo, você está orando em línguas, você está edificando a você. Você está trazendo edificação a você. Essa edificação significa o quê? Intimidade com Deus. Você está ficando cada dia mais próximo. E orar em línguas é algo que agrada ao Senhor. Tanto é que quem criou as línguas estranhas foi o próprio Senhor. E assim Ele quer que nós façamos. Glória a Deus. Há também o refrigério espiritual. É um outro propósito. Que isso, vamos lá em Isaías. O profeta Isaías já falava, ele já profetizava sobre o refrigério espiritual. Isaías 28.
Isaías 28, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dais descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Glória a Deus, aleluia. Através da oração em línguas, nós vamos ter um refrigério, é um descanso espiritual também, é um refrigério ao nosso espírito. Sabe por quê? Aqueles que oram em línguas vão entender. Depois que nós oramos em língua, não vem uma paz, não vem uma tranquilidade. Você pode estar cansado fisicamente, você pode estar estressado, mentalmente você pode estar cansado, mas quando você começa, se dispõe a orar em línguas, com fé, quando você termina de orar, parece que tudo aquilo foi embora, todo o cansaço foi embora, você se sente leve, é uma sensação que não tem como descrever, cada um tem a sua. É como eu falo lá no discipulado de batismo, no dia do batismo, quando você é submerso, quando você sai da água, é um sentimento único e exclusivo de cada um. Aquele que já foi batizado sabe o que eu estou dizendo, e é diferente para cada um. É um contato, é um mistério de Deus em nossas vidas. Então, meu amado, bota a sua boca para falar. Você que tem esse dom, você que abandonou o dom de orar em línguas, você que não tem mais o hábito, hoje é dia do Senhor transformar a tua vida. Hoje é dia do Espírito Santo tocar em você. Hoje, até vocês saírem, terminar esse culto, em nome do Senhor Jesus, eu creio no batismo do Espírito Santo. Se você tem o desejo de ser batizado, hoje é o seu dia. Hoje você vai buscar, hoje você vai receber o seu batismo, mas vamos buscar com fé. E Ele vai restaurar línguas hoje. O Espírito Santo está me dizendo, hoje Ele vai mudar línguas de muitas pessoas hoje aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. O louvor pode se aprontar. E também para falar o sexto, vamos lá no livro de Judas, que é antes de Apocalipse. É capítulo único, Judas. Olha que interessante, você vê que nós vamos folheando a Bíblia todinha, e nela toda fala sobre orar em línguas. Por aí nós podemos entender e ver como é importante este dom. Judas capítulo único, versículo 20. Um livro antes de Apocalipse. Fica uma ressalva, esse livro de Judas não é Judas Iscariotes não, viu gente? Todos encontraram? Amém. A palavra diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Meus amados, o que está querendo dizer, essa palavra nos dizer? Orando em Espírito é orando em línguas, porque se você está cheio do Espírito Santo, você está orando em línguas. E aqui o Senhor nos diz para confiar mais plenamente em Deus. O que é essa forma que Ele está dizendo? É uma forma de, quando você está orando em línguas, se você confia em Deus, o que você vai gerar? Você vai estimular a sua fé, você vai aguçar a cada dia mais a sua fé. A sua fé, o exercício da fé vai começar a ser movido e você vai ampliar a tua fé. Ela vai começar a crescer. Até nisso a oração em línguas faz edificação. Porque aquele que ora em línguas é porque ele confia em Deus. Aquele que ora em línguas, ele sabe que o Espírito Santo habita nele. Aquele que ora em línguas, ele sabe que está edificando a sua vida. Então automaticamente você está o quê? Exercendo a tua fé, e ela vai começar a ser engrandecida dentro de você. É o exercício, porque o Senhor não fala que aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele fala: mova-te monro dali para lá, e o monte irá mover. Então, meus amados, olha o quanto nós temos que ter de fé perante o Senhor. Agora imagine você a cada dia mais edificando, essa fé crescendo.
você a cada dia confiando mais no Senhor, você acreditando cada dia mais no Senhor. Aonde nós vamos parar? No céu. Você está garantindo aquilo que mais nós precisamos fazer todos os dias, que é a nossa salvação. É o caminho que nós temos, porque a oração em línguas, a fortificação, ela traz o renovo diário, ela te fortalece todo dia, ela te traz força da onde você não encontra. É ou não é, povo? Quem ora em línguas não é isso? Você não fica forte? É, aleluia, glórias a Deus. Então, para encerrar, voltamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Olha uma orientação que o Senhor deixou para nós sobre os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Repetindo, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Olha só o que o Senhor está dizendo para todos nós, que nós devemos buscar pelo batismo do Espírito Santo. Nós temos que buscar por esses 9 dons. Nós temos que fazer uma busca constante, assim como nós buscamos a nossa salvação. Você tem que exercer essa edificação da sua fé todos os dias. O Senhor não diz que a vontade é boa, perfeita e agradável de Deus. Tudo que Ele tem para nós não é perfeito. Então Ele fala, busque pelo batismo do Espírito Santo. Busque orar em línguas, busque estar mais próximos de mim, todos os dias, de forma incessante. Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu convido hoje a você, que tem o desejo, que você ainda que não conseguiu ainda o batismo pelo Espírito Santo, a você orar em línguas, a hora que a Josi estiver ministrando esse louvor, você do fundo do seu coração, em espírito, ou você falando, clame hoje ao Senhor, busque Ele, peça para o Espírito Santo o batismo em dons e línguas. Você que ora em línguas e tem um desejo de ser batizado em outro dom, coloque hoje perante o Espírito Santo esse desejo que você tem. Comece a todos os dias buscar. Comece a buscar esse renovo do Senhor. Vai haver batismo hoje aqui. Glória a Deus. O Senhor está falando. Há pessoas aqui que faz mais de ano que gostaria de orar em línguas e não consegue. Tem pessoas aqui que já foram batizadas pelo Espírito Santo, mas não consegue orar. Acha que está travado. Acha que não vai sair. Mas hoje o Senhor, Ele vai fazer você orar. Ele vai tirar esse espírito chamado vergonha. Ele vai colocar por terra. Você que crê, você vai receber o batismo do Espírito Santo. Fechem seus olhos. Vamos louvar.